Irmãos, vamos lá, Evangelho de João, capítulo 2. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. E quando o responsável da festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. E depois disso ele foi a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Bom, irmãos, existe uma chave de leitura nesse texto, que ela está expressa e declarada aqui no versículo de número 11. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. João, o evangelista, autor do livro que estamos lendo, e ele escreve o seu evangelho ali já perto do final do 1º século. João é discípulo de Jesus, foi o único dos discípulos que não foi morto, executado ante a perseguição aos cristãos, mas foi preso, Mas mesmo assim sofreu o fato de ter sido preso em Pátimos, numa ilha, durante muito tempo. E acredita-se que terminou os seus dias velhinho ainda, servindo ainda a igreja de Éfeso, na Ásia Menor. João é o autor deste evangelho, e ele, ao longo do seu evangelho, tem objetivos teológicos muito claros. O objetivo do evangelho de João, como eu tenho ensinado aos homens no nosso encontro de sexta-feira, o objetivo do evangelho de João não é biográfico. Ele não tem intenções biográficas ou mesmo intenções, vamos dizer assim, de referenciar Jesus como os evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas o fizeram, de contar a sua história e tentar identificá-lo com alguma expectativa do público para quem eles escreveram. Como Mateus apresenta Jesus como o rei dos judeus e como Messias, porque escreve aos judeus. Como Marcos apresenta Jesus como servo sofredor, porque escreve aos romanos. E como Lucas apresenta Jesus como modelo perfeito do homem, filho de Deus, porque escreve aos gregos, que buscam no seu ideário de ser humano exatamente esta figura, que seja o humano mais perfeito e mais próximo daquilo que os próprios deuses são. João não tem intenções biográficas. João tem intenções teológicas. Ele escreve num tempo onde ele está reagindo há muitas doutrinas e surgimento de doutrinas pagãs que começam a construir uma narrativa a respeito de Jesus Cristo. Por exemplo, nós temos muitos
textos que falam de Jesus e que você já deve ter escutado falar deles, que são apócrifos, evangelhos apócrifos, atribuídos a discípulos de Jesus e a outras pessoas próximas a Jesus, e que a crítica textual e a teologia facilmente comprova que eles não têm veracidade na sua origem, porque já começavam a surgir muitos ensinamentos e pensamentos no meio do cristianismo, influenciados pelos pensamentos e pelas teses gnósticas. E o gnosticismo acabou produzindo uma narrativa de Jesus Cristo que se afastava da história real e do conceito real de Jesus. João, quando escreve o seu evangelho, um dos seus objetivos é refutar este pensamento gnóstico, que começa não a confrontar o cristianismo, mas começa a deturpá-lo, criando a sua própria narrativa a respeito de Jesus. E este gnosticismo vai dar origem a uma série de doutrinas que vão ser combatidas por João, no seu desejo de apresentar Jesus Cristo como Deus. Então, o objetivo de João é apresentar os atributos divinos de Jesus Cristo. E, sobretudo, falar a respeito da diferença, da aliança de Jesus Cristo na graça, em contraste com a aliança da lei que havia no Velho Testamento. Quando escreve o capítulo 2, o evangelista João, narrando aqui aquilo que seria, e a gente, muitas vezes, eu mesmo falei aqui, o primeiro milagre de Jesus, João não chama de milagre. João diz, aqui começam os sinais. Tem uma diferença importante da gente distinguir a narrativa de um milagre da narrativa de um sinal. A diferença está porque, ao dizer milagre e ao dizer sinal, nós mudamos o objetivo do texto, o interesse e a intenção do texto. Quando nós estamos lendo a descrição de um milagre, nós estamos olhando para o milagre como sendo o evento objetivo para o qual o texto existe, ou seja, a narrativa de um milagre que Jesus fez. Quando nós estamos olhando para um sinal e não para um milagre, nós estamos entendendo, o próprio evangelista está dizendo, que o objetivo do texto não é a narrativa de um milagre, mas é a descrição de como um milagre se torna sinal de algo que está para além do milagre em si. Um sinal não é a coisa em si. Um sinal não é a coisa em si. Quando você está na estrada e tem uma placa dizendo restaurante, você não para do lado da placa, acreditando que a placa é o restaurante. A placa é um sinal, ela aponta para uma realidade. Quando você está lendo João descrevendo a transformação da água em vinho, no capítulo 2 do seu evangelho, ele diz, este é o primeiro dos sinais que Jesus fez. Portanto, cada um dos milagres que você encontrar narrado no Evangelho de João, não estão narrados com o objetivo de ser a descrição de um milagre, mas com o objetivo de ser a revelação de algo maior, para além do milagre em si. E o nosso objetivo nesta manhã é entender exatamente aquilo tudo que os pais apostólicos, que a patrística da igreja e os teólogos reformados e todos aqueles que se debruçaram sobre esse texto conseguimos enxergar como sendo a manifestação do sinal, o que esse texto revela para nós na perspectiva teológica. É claro que mesmo entre os pais da igreja, houve quem
interpretou este texto do modo como a maioria das pregações que você já ouviu também interpretam, como sendo um texto que fala de um casamento. E a gente, quando fala para a família, a gente usa esse texto, dizendo, olha, quando acaba o vinho no casamento, quando acaba a alegria, quando acaba o amor, então Jesus é aquele que transforma a água em vinho, e ele faz um vinho novo. É muito comum que seja lido esse texto na perspectiva de que ele esteja falndo do casamento. Então, irmãos, preste atenção. É claro que nós podemos aplicar esse texto à realidade do casamento e falar do casamento, mas esse texto é um sinal. Ele está apontando para realidades que têm a ver com todo o contexto do Evangelho de João. E para onde João está olhando? Vamos ao texto? O texto diz o seguinte: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali, o que significa que possivelmente nós estejamos falando de um casamento de um parente de Jesus ou de alguém que é próximo da sua família, para que Maria estivesse lá e que ela participasse daquele casamento. Tanto que ela vai perceber bastidores do casamento e antes de qualquer um ela percebe que acabou o vinho. Então Maria está envolvida nessa festa de alguma maneira. E Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. É muito interessante que o fato de faltar vinho demonstra que a gente está falando de uma festa de pessoas simples, de pessoas não tão abastadas financeiramente assim. Porque seria improvável que uma família abastada, rica, fizesse uma festa onde faltasse vinho, onde faltasse alguma coisa. Até porque o grande desespero do rico é ele não poder ostentar a sua riqueza ou alguma coisa apontar para o fato de que ele não tenha algo ou que lhe falte algo. Diferentemente do pobre. O pobre, inclusive, ele não está muito preocupado com performance, sabe? Ele não está muito preocupado com a ostentação, porque ele não tem para ostentar, ele oferece o que ele tem. Ele oferece o que ele tem. Ele pega o que está disponível e disponibiliza. E é muito interessante até que mesmo sendo pobres, olha que coisa interessante, mesmo sendo pobres, só comentários do texto, né? Curiosidades do texto, mesmo sendo pobres, esta família não limita o fato de convidar Jesus e os discípulos de Jesus, ou seja, que eram personagens que possivelmente não tinham nada a ver com a família, mas eles mesmo sendo pobres e tendo pouco vinho, eles estendem um convite aos discípulos de Jesus para que eles também fossem à festa. Então Jesus vai para este casamento em Caná da Galileia, verso 3, tendo acabado o vinho, quando acabou o vinho? Depois de muito tempo de festa. E quando a gente fala de festa, a gente aqui quando casa, a gente casa 6 horas da tarde, né? Faz uma cerimônia até às 7, e depois tem a festa até às 10, 11 da noite, e depois acaba a festa, vai todo mundo embora e o casal vai para a lua de mel. Quando a gente fala na cultura judaica do tempo de Jesus, a gente está falando de pelo menos uma semana de celebração. Eram dias onde as pessoas vinham de outras cidades, vinham de longe e se reuniam ali, até porque as pessoas moravam muito longe e muito distante, na maioria das vezes. E elas vinham de muito longe e às vezes passavam pelo menos uma semana em dias de celebração. Num determinado instante, num determinado dia, não tinha mais vinho para dar prosseguimento à festa. Ou seja, não é simplesmente acabar com a festa que acontecia depois do casamento. Não, a festa era o casamento. Parar a festa significa parar o casamento. O casamento, ele só terminava de ser celebrado, não era uma cerimônia celebrada e depois tem a festa. Não, a festa e a cerimônia eram uma coisa só. Interromper a celebração e mandar todo mundo embora, a gente acabou o vinho, cada um embora para sua casa, basicamente significa interromper o próprio casamento em si, a cerimônia em si, e não só a festa. Então, é muito grave o que acontece aqui.
Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? No texto original e nas primeiras traduções mais antigas, o que Jesus diz é mulher. A versão Nova Almeida dá uma amenizada no discurso, né? Fica mais compreensível, mas acabou ficando mais leve também, né? Quando Jesus diz: porque a senhora, está até respeitoso aqui, mas no texto original não tem este tom de carinho. No texto original é uma palavra bem direta e dura que Jesus expressa ali. Ele diz: mulher, o que há entre mim e ti? O que há entre mim e ti é o que está no texto original. E que em outras traduções, o que eu tenho contigo. Então, mulher, o que há entre mim e ti? É uma palavra dura para um filho dizer para uma mãe. Calvino, então, entende, compreende que Jesus tinha um objetivo muito sério aqui. Que a sua resposta efetivamente não tinha a ver com a figura de Maria, mas como João evangelista está escrevendo princípios para a igreja, veja, não é apenas o relato de um milagre, mas é um sinal para a igreja. Então, um dos primeiros sinais que João está nos ensinando aqui, é que Jesus não podia permitir o que aconteceu depois com o cristianismo, e que no tempo de João Calvino, e por isso que Calvino faz esse comentário com muita eloquência, inclusive, e que aconteceu nos tempos de Calvino, e que, por incrível que pareça, o Papa Leão XIV, né? É 14, né? O Papa atual é Leão XIV, né? Se eu não me engano. O Papa Leão, o Papa atual, ele se expressa recentemente dizendo o seguinte: quem salva é Jesus, não é Maria. Né? Se eu dissesse isso aqui apenas como um protestante, poderia parecer que é uma rixa da teologia protestante com a teologia romana, mas não. Aconteceu que em determinado momento o cristianismo colocou a figura da Santa Virgem acima da figura do próprio Cristo, como sendo mediadora entre Deus e os homens. E por isso que João está marcando um fato aqui, já num primeiro momento da igreja, onde possivelmente a figura de Maria estivesse ganhando corpo entre muitos movimentos gnósticos e romanos, porque Roma, veja, Maria foi instituída no século IV na sua condição divinizada pela teologia cristã, no século V, melhor dizendo, porque a teologia romana, que com todo o sincretismo com o paganismo das crenças romanas antigas, se sentiu órfão de mãe, porque a teologia cristã tem um Deus Pai, tem um Filho e tem um Espírito Santo, e a teologia antiga de Roma tinha suas deuses, e tinha Cibele como mãe dos deuses. O que os romanos fizeram? Substituíram na teologia cristã a figura de Cibele, a mãe dos deuses, pela figura de Maria, mãe de Deus. E num dos credos da igreja, num dos concílios dos primeiros séculos da igreja, quando se definiu a respeito da natureza de Cristo, e se expressou que Jesus era 100% homem e 100% Deus simultaneamente, quando a igreja decide por isso, em contrapartida surge um discurso no texto do concílio que diz: então, Maria, que é a mãe de Jesus, e se Jesus é 100% Deus, então Maria é, na expressão teológica latina, Theotokos, ou seja, Maria é mãe de Deus. E a teologia cristã, então,
vai elevar Maria a uma condição que ela acaba sendo concebida na cabeça de muita gente como alguém que está acima de Cristo, a quem Jesus se submete. Tanto que a leitura romana que se faz, católica romana que se faz desse texto, é que, Jesus respondeu Maria, mas ela deu um pito nele. Os católicos dizem isso, porque depois ela volta e diz assim, faz o que ele mandar, e Jesus faz o que ela tinha pedido. João está objetivamente nos dizendo e nos dando uma mensagem aqui, pelos lábios do próprio Cristo, dizendo, mulher, o que há entre mim e ti? Ainda não chegou a minha hora. Se alguma coisa há de ser feita, se alguma coisa há de ser manifesta, ela será pela vontade, no tempo e pela soberania de Deus. E que nem a nenhum outro e nem a Maria deve ser dada a glória que deve ser dada apenas a Jesus Cristo. Há um só Deus, diz a Bíblia, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não há outra mediação. Não há outra mediação. E João está marcando isso de forma clara aqui no seu evangelho. O que há entre mim e ti? O que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é chegada a minha hora. Irmãos, nós precisamos entender aqui uma palavra que o apóstolo João está dizendo. E que hora é essa? Nós vamos ver daqui a pouquinho no texto que todo este milagre está apontando para o sangue de Jesus, para a cruz. Todo este sinal está apontando para a cruz. E quando Jesus diz, ainda não é a minha hora, ainda não é o tempo, ainda não é o momento, isso nos leva a não só compreender teologicamente que Jesus está dizendo para Maria que as coisas vão acontecer no tempo de Deus. Pastor, mas ele não fez o milagre depois? Sim, porque o sinal é aquilo que antecipa uma realidade que ainda virá. As coisas vão acontecer no tempo de Deus. E abrindo um parêntese aqui na exposição teológica, no sermão, eu quero dizer isso para você. Às vezes nós estamos pedindo coisas a Deus, às vezes nós estamos pedindo coisas a Cristo, e que nós precisamos estar prontos e preparados para ouvir uma resposta direta que diz, ainda não é o tempo. Mas o fato de Jesus responder, ainda não é o tempo, não significa que Deus não vai manifestar neste tempo algum cuidado dele para a sua vida. O fato de não ser ainda o tempo de Jesus morrer na cruz e derramar o seu sangue pela salvação dos pecadores, o fato daquela ainda não ser a hora, o fato daquele ainda não ser o momento, não significa que Deus simplesmente deixará aquela situação órfã da sua presença, do seu amor, do seu cuidado e do seu carinho. Então, os sinais de Deus, eles vão apontando para algo que Deus fará. Então, possivelmente existe uma resposta, uma solução, um milagre, uma situação que você quer ver mudada, transformada na sua vida, e eu não sei em que tempo Deus fará isto acontecer, mas esteja atento, porque mesmo que ainda não seja o tempo perfeito de todas as coisas se resolverem na sua vida, Deus vai visitar com você com sinais de que Ele não deixou você sozinho. Então, antes da cura vir, experimente os sinais de que Deus está confortando, fortalecendo e guardando você. Antes do milagre acontecer, experimente os sinais de que Deus não está indiferente ao seu clamor e à sua oração. Mulher, ainda não chegou a minha hora, mas existe algo que pode ser feito, que é um sinal daquilo que virá e que será ainda maior. Então, verso 5, então ela falou aos serventes, façam tudo o que ele disser.
Percebe, irmãos, que João está dando uma direção teológica? João está dando uma direção teológica. Num primeiro momento, Maria está assumindo o controle. E ela está dizendo que Jesus deve fazer algo. Calvino não acredita que Maria está, ou ela tem a crença ou a expectativa de que Jesus pudesse providenciar vinho. Jesus não tinha feito nenhum milagre ainda. Eu concordo com João Calvino. Não há nada que nos leve a acreditar que Maria esperasse que Jesus fosse capaz de transformar água em vinho. Mas sabe o que acontece, irmãos? Eu lembro disso, né? Quando eu ia acompanhar minha mãe no INCA, no Instituto do Câncer, né? Minha mãe faleceu de câncer aos 55 anos. E quando eu ia acompanhá-la no seu tratamento, nas suas sessões de quimioterapia, e às vezes ela sentava em algum lugar, e nem sempre eu ficava junto, às vezes eu ficava em pé, às vezes eu ficava mais distante, às vezes eu não podia entrar no lugar onde ela estava. E volta e meia, isso acontecia sempre, era muito engraçado isso. E volta e meia, minha mãe, ela levantava o que estava acontecendo na vida de todo mundo que estava perto dela. Qual era o câncer, qual era o tratamento, quanto tempo, qual era a perspectiva, se tinha filho. E ela, depois que sabia do problema de todo mundo que estava, ela ia lá e me buscava. Vem aqui, fala alguma coisa para elas, porque essa daqui, aí ela começava a falar dos problemas das pessoas para mim. Quando eu lembro dessas histórias, eu com minha mãe no INCA, eu entendo bem a perspectiva de João Calvino a respeito da figura de Maria neste casamento. Tem um problema muito sério acontecendo aqui. Jesus, fala alguma coisa. Talvez a intervenção que Maria quisesse era basicamente que Jesus assumisse o discurso, confortasse essas pessoas, orientasse, desse uma pacificação naquele caos. Mas Jesus tinha algo maior a fazer. Mas o que o texto nos ajuda a compreender claramente é que num dado momento Maria está dizendo: Jesus, faça alguma coisa, e que num outro momento ela mesma, Maria, está dizendo para todos que estão ali e para todos que estamos aqui, ela está apontando para Jesus e dizendo: quem está no comando é Ele. É Ele que está no controle. Ouvi o que Ele mandar, fazei o que Ele disser. Então, ela sai de cena para que Jesus Cristo, que é aquele que efetivamente tem o controle da história, Ele seja o centro de todas as coisas. E foi isso que o Papa Leão XIV declarou recentemente: é Jesus quem salva, é Jesus quem morreu na cruz pelos nossos pecados, não foi Maria. Para que a igreja coloque Jesus no seu devido lugar. E Maria no seu lugar de honra, claro. Aliás, eu acho que os evangélicos têm muito pouco apreço, mas Maria deve ser sim tratada no lugar de honra. A mãe do nosso Senhor. Mas ela não tem nenhuma capacidade de ser mediadora entre nós e Deus. Porque toda mediação foi feita por Jesus Cristo na cruz. Dito isso, a gente segue então para o evento em si mais importante. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações. Em cada um cabiam cerca de 100 litros. E Jesus lhe disse: encham de águas esses potes. E agora deixa eu começar a falar de uma história, irmãos, que dá todo sentido a esse texto. O relacionamento de Deus com seu povo era um casamento. Daqui a pouquinho, no capítulo 3,
logo, logo, um pouco mais à frente, nós vamos encontrar João Batista dizendo: Jesus é o noivo. A Bíblia se explica com a Bíblia. E quando a gente vê João no seu primeiro sinal apresentando um casamento, ele está falando de um relacionamento. O noivo é o próprio Cristo. Teologicamente falando, o noivo é o Senhor. E a igreja, ela é a sua noiva. O apóstolo Paulo vai dizer a respeito da igreja ser apresentada como a noiva do Cordeiro de Deus. Nós estamos diante de um casamento que está baseado em alguns princípios que estão superados, que são imperfeitos, que são incapazes de produzir um encontro de amor verdadeiro. E este casamento é o casamento da antiga aliança. Percebe que quando Deus faz um pacto no Velho Testamento, Ele chama este pacto de aliança. E Jesus, nós acabamos de cear, quando Ele morre na cruz por nós, Ele diz: eu estou derramando um sangue da nova aliança. Então o que está diante de nós é um casamento que tem o seu modelo antigo e tem o seu modelo novo. As bodas de Caná representam o relacionamento de Deus com o seu povo. E como era o relacionamento de Deus com o seu povo? Baseado na lei. Por isso que os odres que estão aqui, eles são descritos como odres de pedra, como potes de pedra. Porque apontam para a lei, que foi dada ao povo escrita em pedra. E aponta para uma lei que é imperfeita. Se a lei fosse perfeita, quantos potes nós teríamos? Vou ver se você acerta. Alguém falou 7. Mas como ela é imperfeita, nós temos quantos potes? 6 potes. Que revela o número daquilo que não é pleno, que não é perfeito. Portanto, o que o apóstolo Paulo diz, o que o texto do escritor, escrito pelo escritor do livro dos Hebreus diz, que a lei, ela era apenas a sombra, ela era apenas algo transitório, ela era algo apenas que preparou o caminho para algo maior que viria depois. E esses potes, eles são de quê? E para quê? Eles são os potes da purificação, é o que o texto diz. Então a lei, ela não tem o poder de purificar plenamente. Ela age parcialmente. Todos os anos um sacrifício era oferecido, um cordeiro era morto, o sangue de um animal era derramado, e ele era oferecido no altar, e ele era aspergido sobre as pessoas, para que as pessoas passassem mais um ano com a consciência de que Deus havia perdoado os seus pecados, e no ano seguinte eles voltavam todos para o tabernáculo ou para o templo, e lá mais uma vez repetiam os mesmos ritos, porque a lei não é suficiente para aperfeiçoar ninguém. Ninguém pode ser aperfeiçoado, salvo justificado pela lei, diz o apóstolo Paulo. E esta relação se transformou numa relação de ritos. O problema é que muitas vezes nós que vivemos no tempo da graça, ainda assim temos mantido com Deus um relacionamento baseado nos ritos. Vivendo como se a prática dos seus exercícios religiosos é que pudessem purificar você, é que pudessem te tornar santo.
vivendo sobre o fato de que, como se você frequenta a igreja, como se você é membro de uma denominação evangélica, isso vai tornando você apto para Deus e para o céu. E sem perceber, a religião transformou a graça de Deus num relacionamento sem alegria, sem prazer, sem vinho, sem o sangue de Jesus, mas baseado em rituais, em repetições, baseado em práticas religiosas que as pessoas fazem. Elas vão para a igreja, elas jejuam, elas oram, elas leem a Bíblia, elas fazem boas ações, elas fazem caridade, elas dão dízimo, elas dão ofertas e acham que esse pacote de comportamentos é o que faz elas serem salvas. Não há nenhum prazer e alegria neste relacionamento. Este casamento está falido, esta relação está morta, acabou o vinho. O que há é uma série de obrigações, o que há é uma série de esforços que se faz para tentar agradar a Deus. É deste casamento sem vinho que João está falando. É desse relacionamento sem vida, sem amor, sem alegria, que nós chamamos normalmente de religião. E quanto mais se esforça, quanto mais trabalha, quanto mais se sacrifica, mais o religioso vai se achando santo. Só que nesta relação o que há são odres, 6 odres, cheios de água que não são capazes de perdoar pecados, que não são capazes de mudar a vida de ninguém. Por quê? Porque lava por fora e não muda por dentro. E o problema do religioso é que normalmente a sua podridão aparece em algum instante. Que em algum momento vai se revelar quem ele é de verdade. Sua arrogância, sua soberba, sua vaidade, seus preconceitos, sua ira. Esse é o problema do religioso. Não há uma relação de vida, de expressão de vida entre a sua prática religiosa e o seu caráter. Então, quando as pessoas veem o cara na igreja, quando as pessoas veem o cara orando, quando as pessoas veem o cara com a camiseta de Jesus, não há expressão de vida. Não é constrangedor quando a gente vê um Neymar com aquela faixinha na cabeça que ele usava, escrito Jesus, e traindo a mulher grávida no outro final de semana? Não é constrangedor isso? Não é constrangedor quando as pessoas falam de Jesus, mas a sua boca só expressa ódio? Esta relação morta, esta relação sem vida que Jesus está falando. É disso que o evangelista João está falando. O vinho acabou. E o que tem, o que sobrou? O que sobrou é essa religião. O que sobrou são potes de pedra cheios d'água. O que sobrou são os ritos que você segue. Eu queria perguntar a você: Jesus é alguém que te faz feliz? Jesus é alguém que dá sentido e significado à sua vida? Ou será que levantar domingo de manhã para vir à igreja é um fardo de obrigação para você? Ai, acordar cedo amanhã, domingo.
Mas o que te faz levantar? Hoje eu queria ficar dormindo, não sei porquê, irmãos, eu estou com sono. Eu cheguei em casa ontem, por volta de umas 4 horas da tarde, eu não sei. Eu deitei e dormi até 11 horas da noite. E aí acordei, comi uma geleia, e aí deitei mais ou menos 1 hora da manhã e dormi até de manhã. E quando o relógio despertou de manhã, eu falei, eu queria continuar dormindo, mas uma coisa fervia no meu coração. Hoje é dia de nós adorarmos ao Senhor. O dia que isso se tornar um peso, dizer, tem que levantar. Acabou o vinho. Acabou o amor. Virou religião. Virou obrigação. Deixou de ser prazer em Deus, de estar com a vida conectada a Deus. Então Jesus diz, encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. E então lhes disse, agora tirem um pouco e leve ao responsável pela festa. E eles o fizeram. E quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água o soubessem. Sabe, irmãos, eu sempre me perguntei, quando eu lia esse texto, sem ter a compreensão plena do que ele estava teologicamente nos dizendo, eu sempre fiz uma pergunta. Uma festa que tinha vinhos, ela tinha odres de vinho. Concorda comigo? Porque para o vinho que acabou, tinha que ter os recipientes onde eles estavam armazenando este vinho que acabou. E eu sempre me perguntei, por que Jesus não fez um milagre mandando encher os odres de vinho? Porque afinal de contas já era para vinho. Por que ele manda encher os potes de água do rito de purificação? Porque e agora eu entendo a diferença. Porque teologicamente o texto está nos colocando em contato exatamente no contraste entre o Antigo Testamento e a nova aliança que Deus quer fazer conosco. E quando Jesus transforma água em vinho dentro dos potes de água, significa que Jesus não está anulando ou está descredenciando toda a história da lei. Nem está rasgando a lei e jogando ela fora. O que ele está fazendo é dar um novo e pleno significado à lei. Por isso que quando Jesus diz, eu não vim descumprir a lei, eu não vim revogar a lei, mas eu vim cumpri-la. O texto original aponta para o seguinte significado: eu vim dar à lei a sua plena e verdadeira compreensão. Quando Jesus transforma a água nos potes da antiga lei em vinho, ele está dizendo, eu estou agora pegando tudo aquilo que era transitório, passageiro, imperfeito, e estou tornando pleno, perfeito e capaz agora de salvar você. Então essa história não começou agora, essa história começou lá no Antigo Testamento. Este relacionamento é um relacionamento antigo. O problema é que ele estava baseado em conceitos que não eram capazes de salvar, e só Jesus Cristo derramando o seu sangue na cruz é que nos torna aptos à salvação. E que relação este vinho tem a ver com o sangue de Cristo? Ora, é o próprio Cristo que faz esta relação. É Ele quem diz, pega o vinho e diz, o vinho é o meu sangue derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Quando no seu primeiro sinal ele transforma a água em vinho, este vinho aponta para a cruz, e ele está dizendo, agora haverá uma nova aliança. Agora o que te purifica não são mais estas águas destes 6 potes, mas é o meu sangue que te purifica de todo pecado. E o meu sangue agora traz um relacionamento verdadeiro, um relacionamento pleno. E mais do que isso, a festa a partir deste momento, ela é melhor do que antes, porque o vinho
novo, ele é melhor do que o velho, porque a aliança nova que Jesus veio trazer, ela é muito superior à antiga aliança. Por isso que Jesus Cristo transcende, supera e está acima de toda e qualquer experiência religiosa, porque ele se torna a plena realização de todo desejo e de toda necessidade que o homem tem de Deus. O vinho novo é melhor. O vinho novo é melhor. E o mestre Sala, que na tradução aqui que nós estamos lendo diz: o responsável da festa provou a água transformada em vinho, e ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água o soubessem. E ele chamou o noivo e disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. O melhor vinho, irmãos, é aquele que é servido no final. Isso aponta também para uma esperança do nosso coração. Talvez a vida não esteja tão boa assim para você. Talvez as coisas não estejam caminhando do jeito que você gostaria. Talvez nem tudo esteja acontecendo conforme os desejos do teu coração. Talvez esteja faltando alegria. Talvez esteja faltando prazer. Talvez alguma coisa não está bem. Mas esse texto nos faz lembrar que o vinho, o melhor vinho, será servido no final. Deus vai mudar esta festa. Deus vai mudar essa história. E no final é que está a melhor parte. Mas o texto aqui está nos apontando para esta mudança da antiga lei para a graça, dos antigos ritos para a nova aliança, da rígida e imperfeita lei em pedras, em odres de pedra, para a viva e nova lei em Jesus. O que nós precisamos entender é que na medida em que a água se transforma em vinho, e que a graça de Deus, ela é mais do que suficiente, irmãos. Nós estamos falando que de uma hora para outra, Jesus, ele produz 600 litros de vinho. 600 litros de vinho. É vinho que não acaba mais. É vinho para dar e vender. São 600 litros de vinho. Isso me lembra o que o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 5, onde um dia abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Superabundou a graça de Deus. Mas isso também me lembra que o mesmo apóstolo Paulo que diz isso no capítulo 5 de Romanos, é aquele que no capítulo 6, ao falar desta graça abundante, ele diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça de Deus seja mais abundante? De modo nenhum. De modo nenhum. E aqui tem algo muito importante da nossa teologia. Se há uma coisa comum entre, por exemplo, a teologia reformada luterana e a teologia reformada calvinista, é que ambas estão, de certa forma, fundamentadas na ideia
e na convicção de que a salvação, ela se dá por intermédio da fé. A salvação por meio da fé é um pilar comum entre a teologia luterana e a calvinista, por exemplo, que são as duas principais teologias, vou chamar assim, da Reforma Protestante, do século XVI. A salvação é pela fé. Mas havia uma diferença muito importante entre a compreensão que Lutero dava à relação das obras com a fé, com a compreensão que Calvino dava das obras em relação à fé. Lutero era alguém que radicalmente desconsiderava as obras, em qualquer hipótese, no projeto da salvação. Para ele, era afirmar que a salvação era pela fé, e as obras não tinham a menor importância ou participação nisso, e ele não está errado. A questão é que Calvino parece que dá um conceito mais completo a esta compreensão. Porque o que nós estamos confrontando é a fé em relação às obras da lei. E a salvação não é pelas obras da lei, mas pela fé. Entretanto, na compreensão calvinista disso, e é por isso que João Calvino ele ressalta neste texto a importância da gente perceber que Jesus faz um milagre, e a base deste milagre é a lei. Ou seja, Paulo diz, a lei me serviu de aio. Aio era um educador, era um pedagogo na época do apóstolo Paulo. Então ele diz assim, a lei foi como um pedagogo que me pegou desde criança. O aio era um professor particular que as famílias, especialmente as famílias ricas, podiam contratar, e ele era responsável por pegar aquela criança e levá-la até a sua formação adulta, por exemplo. Até a sua formação adulta, era responsável pela formação daquela, como Alexandre da Macedônia, né? Foi o seu pai, ele contrata Aristóteles, um dos maiores pensadores daquele tempo, para que Aristóteles pegasse Alexandre desde pequeno e formasse toda a sua compreensão de mundo, educação, alfabeto, tudo passou pela cabeça, pelo Aristóteles como aio. E Paulo diz assim, a lei me serviu de aio e me levou a Cristo. Quando a gente vê Jesus fazendo o milagre de transformar a água dos odres da lei em vinho, o que ele está dizendo é que a base da aliança que Deus está fazendo conosco agora foi a lei, foi a antiga aliança. E Jesus não rasga isso e não joga fora. Eu repito o que ele disse, eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la, dar a ela plena e verdadeira compreensão. Então tudo aquilo que é ritual, tudo aquilo que é cerimonial, tudo aquilo que é jurídico do Velho Testamento, que tinha a ver com a cultura, tudo aquilo se revoga, tudo aquilo morre. Mas existe uma base, uma essência da lei, que ela é o Espírito, que ela gera vida. E qual é a diferença, então, de Lutero e Calvino? Que enquanto Lutero diz, é pela fé, e a lei foi rasgada e jogada fora, Calvino diz, não é pela fé, mas pela fé. A obra de salvação que Deus opera em mim, me torna capaz agora de viver a lei que no pecado eu não era capaz de cumprir. Então veja, que na perspectiva calvinista, a salvação não está dissociada da mudança de comportamento. A salvação está necessariamente ligada a uma mudança da minha capacidade. Eu, enquanto escravo do pecado,
não sou capaz de cumprir a lei. Paulo diz isso lá em Romanos capítulo 7. A lei só produz em mim neurose. O meu esforço pessoal de tentar obedecer à lei só me gera mais compulsão pelo pecado. Eu acho que Freud leu Paulo. Só me gera mais compulsão pelo pecado. Mas agora, uma vez, com a minha natureza transformada pela graça, veja o que eu falei aqui no momento de contrição, agora, uma vez com a minha essência mudada, a lei que me era um alvo impossível, agora se tornou possível. Por quê? Porque agora o Espírito Santo me capacita. Agora não são mais meus esforços comportamentais de regular a minha moral. Agora é a mudança da natureza do meu ser que produz em mim a minha inclinação para produzir o bem e cumprir a lei de Deus. E talvez por isso, o vinho novo não foi produzido nos odres de vinho, mas foi produzido nas talhas da lei. Para que a gente lembre que a nova aliança, ela nos faz capazes de viver plenamente aquilo que antes nos matava, mas agora nós estamos debaixo, como diz o apóstolo Paulo, da lei do Espírito da vida em Jesus Cristo. Então o que Jesus está chamando você, e eu termino aqui agora, o que Jesus está chamando para você para viver, irmãos, é um relacionamento com Ele baseado em alegria, baseado num vinho novo. Jesus está convidando você a deixar de ser religioso, para ser alguém que tenha vida abundante em Deus. Jesus está querendo transformar a sua vida e a sua religião medíocre, cheia de obrigações, cheia de peso, cheia de cansaço, em festa. Em festa. Jesus está querendo que você acorde pela manhã com o seu coração ardendo por desejo de vir adorá-lo, de vir celebrar o seu relacionamento com Ele, e não de achar que você tem que vir ao culto, porque isso faz parte do pacote da salvação. Porque nós não queremos mais esta relação antiga com Deus, este casamento fracassado com Deus, baseado em regras, baseado em obrigações. Nós queremos a vida nova que o sangue de Jesus Cristo nos trouxe. Nós queremos o vinho novo. Nós queremos a alegria plena de saber que Deus é a nossa fonte de alegria. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.